todos, sejam muito bem-vindos para mais um programa Como Viver uma Vida Saudável. Nos últimos programas nós falámos sobre vários tipos de exercício físicos e espirituais para mantermos uma boa forma, para vivermos uma vida saudável. Nem sempre a boa forma física é sinónimo de nós vivermos uma vida saudável. Sabia que a nossa vida é como andar de bicicleta? Para manter o equilíbrio, nós devemos manter o movimento. E é esse tipo de movimento que nós devemos aprender, praticar e exercitar para viver uma vida saudável. No programa anterior nós falámos sobre o andar. E hoje nós iremos falar sobre o correr. Na verdade, a nossa vida é como uma corrida e nós precisamos de nos fortalecer, nós precisamos de abastecer as nossas energias, nós precisamos de recarregar as nossas baterias para podermos chegar até ao final da corrida. Não podemos ficar pelo caminho e muito menos desistir. Porque na vida, na corrida da vida, costumam surgir obstáculos e barreiras. Mas, na verdade, elas não vêm para nos derrubar ou derrotar. Essas barreiras, esses obstáculos surgem para que nós possamos contornar, superar e vencer essas barreiras. Em Hebreus 12, 1, Deus nos aconselha para nós deixarmos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e devemos, sim, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ora, aqui, o Senhor nos ensina que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, que vem para atrapalhar a nossa corrida, que vem para embaraçar os nossos passos, o nosso caminhar, o nosso correr, a nossa vida no dia a dia. Nós devemos deixar e largar, não permitir que essas situações ao longo do dia e da vida, elas venham nos embaraçar o nosso correr, a nossa corrida da vida. Devemos deixar todo o embaraço, pedras de tropeço que nós encontramos no caminho da corrida, devemos deixar o pecado que vem para, muitas das vezes, destabilizar a nossa vida. E então, assim, nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Porque muitas das vezes as coisas nem sempre correm como nós prevemos. Então, nós devemos correr com paciência. É extremamente importante a paciência ao longo da corrida da vida. Também, muitas vezes, nós temos tendência a carregar fardos pesados. E esses fardos pesados são um empecilho, vêm atrapalhar a nossa corrida da vida. Então nós devemos nos libertar desses fardos pesados, de tudo aquilo que nós carregamos no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que isso vem para trazer peso sobre a nossa vida. Devemos então deixar o nosso fardo pesado aos pés de Jesus e trocar pelo fardo de Jesus sobre as nossas vidas, que o seu fardo é suave e leve. Os problemas da vida muitas vezes são tremendamente imensos. E eles, as dificuldades e as frustrações nos fazem cansar ao longo da corrida e até, muitas das vezes, inclusive, nos fazer desistir. Perder a vontade de prosseguir. Mas sabe o que Deus diz? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, se você está cansado da corrida da vida, busca Deus, olhe para Deus, confia em Deus, porque certamente Ele irá renovar as suas forças. Porque nós, ao longo da corrida da vida, mesmo que nós possamos nos cansar, Deus irá nos ajudar a chegar até ao fim da corrida. Correremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos.
quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos a Deus as forças necessárias para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, a nossa corrida nesta vida. Ora, em 1 Coríntios 9, 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prémio. Correi de tal maneira que o posseis alcançar. Ou seja, nós devemos correr a corrida da vida e não podemos desanimar, desfalecer, recuar, parar ou até desistir. Não podemos, porque nós corremos a corrida da vida e devemos fazer até ao fim. Porque no fim existe um prémio. No fim da corrida da nossa vida, com Jesus, nós alcançaremos a coroa da vida eterna. Então, assim, nós aprendemos que devemos prosseguir para o alvo para viver uma vida de vitória e, assim, viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.